Vamos falar sobre neurodivergência? Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Schonk. Para quem me conhece, meu nome também é André Schonk. Tenho 47 anos, moro aqui na cidade de Mongaguá. Trabalho com terapias holísticas e, enfim, é, esses últimos tempos eu andava fazendo algumas investigações, comecei a ver algumas coisas e eu passei por um processo bem interessante com de uma avaliação, né, neuropsicológica. E ali dentro eu estava imaginando que eu ia ter algumas respostas relacionadas ao TDAH, que era uma coisa que eu vinha estudando, que eu vinha entendendo e que eu vinha percebendo em alguns pontos do meu dia a dia. E aí, no dia 17 de setembro de 2025, veio o meu diagnóstico. E eu fui diagnosticado com um TDAH realmente muito severo, tá? É, mas também fui diagnosticado com mais duas situações. Eu fui diagnosticado com TEA, então também tem aí o espectro autista, e também um cérebro com um QI aí um pouco mais elevado, acima de 120, que também já traz aí algumas outras situações. E aí ontem eu fui bombardeado com essa informação. A doutora Mônica, que estava fazendo o meu processo de investigação, me esclareceu algumas coisas, me deu alguns nortes, e o dia de ontem, para mim, foi bem desafiador. A cabeça borbulhou de informações, a cabeça foi longe, muitas reflexões. Conversei com poucas pessoas, então acabei abrindo para minha esposa, para meus pais, para meus filhos, para minha enteada, e internamente trabalhando, entendendo algumas coisas. Já passaram do meio-dia, mas eu acordei por volta das 6, pouco antes das 6 horas da manhã eu já estava acordado. E aí vem um primeiro impacto, né? Cabeça ontem tava mil e hoje de manhã para processar, para poder sair vamos falar assim, da procrastinação, foi muito difícil. Foi assim algo bem puxado. E hoje, entendendo essas questões, entendendo esse processo como um todo, eu consigo entender que tem aí um, um padrão que esse diagnóstico me traz. E aí vem o desafio. Como mudar, como ajustar algumas coisas, como me autorregular, como aprender tudo isso. Então, a ideia desse canal realmente é que a gente possa trocar informações, que a gente possa falar aqui sobre as complexidades que o TDAH tem, que o TEA tem, que realmente também esse ponto do QI também traz, porque traz sim, tem coisas muito positivas no meu dia a dia, mas tem coisas que realmente impactam e que impactam negativamente. Então, isso daí a gente tem que começar a trazer os nossos desafios do dia a dia. Então, como eu tenho dificuldade em foco, como eu tenho dificuldade em organizar e lidar com rotina, né? Como lidar com a sobrecarga sensorial, entende? E é muito louco, porque ao mesmo tempo que tem coisas que você quer muito falar, tem outras que você não quer nada falar, que você não quer compartilhar. É um desafio constante no nosso dia a dia, né? Os impactos que essa neurodivergência causa no nosso dia a dia também, né? Como elas afetam as nossas relações. Cara,
A Juliana é a minha terceira esposa. Como que essa neurodivergência não diagnosticada interferiu nos meus relacionamentos passados? É, isso é um problema. Por quê? Porque eu paro na minha bolha, eu resolvo algumas coisas internamente, eu gosto de, em alguns momentos, eu aprendi a ter solitude, eu aprendi a lidar com essa solitude muito bem, só que eu resolvo algumas coisas aqui, não resolvo com a outra pessoa. E aí, como essa relação não tá resolvida, uma hora ela volta a estourar e eu falo, cara, mas isso ainda continua cara, é um problema. Como lidar com com esses impactos nas minhas relações profissionais, nas minhas relações sociais, na forma que eu vejo o mundo? Então, quer dizer, tudo isso tem um impacto muito profundo. E as minhas descobertas, né? Quais são as melhores saídas? Quais são as melhores soluções? E aí eu vou trazer já aqui para vocês e entendam tudo que nós fomos conversando aqui nesse canal, nesse bate-papo, nessas informações. Quando somente eu estiver falando, eu vou estar falando sobre mim, sobre as minhas experiências, sobre os meus estudos e sobre as coisas que eu pratico, tá bom? Então, de forma alguma, eu estou falando para que você aí do outro lado faça exatamente a mesma coisa sem um acompanhamento, tá? Exemplo, eu estudo as medicinas da floresta há muito tempo. Eu trabalho com as medicinas da floresta há 6 anos. E aí, alguns desses pontos, vamos trazer no caso aqui, pessoal, a medicina do rapé. E eu sou um fã da medicina do rapé. Eu já falei em vários, já eu tenho vídeos, tenho aulas falando sobre a medicina do rapé e como ela é poderosa. E hoje eu entendo que a medicina do rapé, dentro da minha neurodivergência, ela foi fantástica. Por quê? Porque ela consegue silenciar algumas coisas aqui em alguns momentos, dentro de questão de propósito, dentro de todas as situações. Então, é uma medicina que agora eu vou começar a estudar ela com esse propósito também. Eu vou começar a ver, vou começar a estudar, conversar com outras pessoas, conversar com outros neurodivergentes e começar a ver essa possibilidade. Então, quer dizer, são possibilidades de estudo com autoconhecimento, né? Todas essas medicinas, quando nós estudamos com uma consagração de uma determinada medicina, nós estamos trazendo isso daqui para dentro. E os nossos bate-papos aqui, nesse canal simplesmente neurodivergente, nós vamos unir tudo, nós vamos passar por tudo, tá? Exemplo, eu não tenho como não passar neste momento por uma reabilitação. Eu vou pegar o nome do que a doutora passou para mim, tá? Não quero correr o risco de ser errado. Uma reabilitação neuropsicológica para estímulos dos déficits apresentados. Então, quer dizer, é uma saída, é uma das coisas que eu vou procurar para os próximos dias, que eu vou começar a ajustar para os próximos dias e que vou compartilhar aqui com vocês. Por quê? Porque eu preciso desta união. Nós precisamos entender que aqui dentro algumas coisas funcionam de forma diferente do manual da maioria das pessoas, e aí para isso a gente vai precisar correr atrás, ir em encontro com algumas coisas. Então esse canal fala sobre isso, tá bom? Hoje a parte da manhã foi muito desafiadora para mim. Rapaz do céu, com um monte de informação, com um monte de coisa que veio ontem. Olha só, eu consegui perceber dentro dessa situação o quanto eu me sobrecarrego num dia com pensamentos, com ideias, com todas aquelas coisas, e como no dia seguinte, mesmo sabendo que eu preciso ter ações para aquelas ideias virem à tona, para que eu possa realizar aquilo, como automaticamente tudo isso pesa no dia seguinte. Eu acordei e eu estou com dor de cabeça. E eu sei que essa dor de cabeça é por excesso de pensamento hoje.
entendeu? É por excesso de coisa. Eu tô tentando lidar com tudo isso, mas sair e começar a fazer as coisas foi difícil. E isso é um desafio muito grande na neurodivergência. Isso é um desafio muito puxado para muitas pessoas. E a minha ideia é de não ser um salvador da pátria, mas a minha ideia é de trazer uma história real, é de trazer os nossos desafios reais, trazer o desafio de uma pessoa que está chegando na casa dos 50 anos e descobrindo que é neurodivergente, que tem coisas aqui dentro que precisam, sem culpa, sem mágoas. Por quê? Porque eu lembro, eu lembro que eu tive uma professora no meu primário, se não me engano, foi no segundo ano, que chamava a professora Beth. E a professora Beth um dia chegou para os meus pais e falou assim que o ideal seria que me colocassem numa escola que tivesse um período integral, que tivesse atividades com terra, com artesanatos, com não sei o quê, que tivesse um estilo de ensino diferente. Nós estamos falando disso em mais ou menos 1985. Eu devia estar ali na casa de uns 7, 8 anos, 85, 86 no máximo. Falando, meus pais hoje, eles têm formação, meus pais hoje são pedagogos, mas se formaram já velhos, assim, já numa maturidade. Meu pai se formou já estava na casa dos 60, minha mãe na casa dos 50, mas naquela época meu pai era um metalúrgico, a minha mãe era dona de casa, vivendo num, num momento político, né, complicado para o Brasil. Nós estávamos ali no finalzinho da ditadura, numa condição financeira que não era favorável, sem conhecimento, sem N coisas. Então, aquela informação que levaram para o meu pai e para minha mãe era surreal. Meus pais não teriam condições de fazer um investimento na minha educação naquele momento daquela forma. E isso sempre foi falado entre nós de algumas formas, sem nenhum tipo de peso ou de cobrança. E hoje isso não tem. Eu não tenho um ressentimento por, por eu estar me diagnosticando aos 47 anos. Até porque os meus pais, de forma muito literal, se a gente for trabalhar assim ao pé da letra, os meus pais eram responsáveis por mim até os 18 anos. Se depois dos 18, eu percebendo algumas coisas, eu não fui atrás, a maior parte do tempo a responsabilidade foi puramente minha. Então, quer dizer, essa descoberta nesse momento, por quê? Porque a consciência que eu tinha até ontem me permitiu chegar até esse diagnóstico, me permitiu passar por processos evolutórios, me permitiu passar por ressignificação de traumas, de situações, de correr atrás de algumas melhorias internas, de buscar novos conhecimentos para chegar aqui hoje. E para chegar aqui hoje, daqui para frente, é uma nova jornada de autoconhecimento, é uma nova jornada de tudo, porque tudo isso, apesar de saber o que significa TDAH, saber o que significa TEA, saber o que significa todas essas coisas, eu não tenho ideia de como ajustar tudo isso ainda dentro de mim. Isso vai ser uma jornada de autoconhecimento de novo, de autodesenvolvimento, onde a gente vai apoiar com novas ferramentas. Então, vamos trazer. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu adorei a doutora Mônica que fez todo o meu processo de laudo, então a minha expectativa é que eu consiga organizar para que eu faça o meu acompanhamento com ela também. E se eu conseguir, se tudo der certo e todo esse processo, logo, logo a gente traz ela para o bate-papo aqui também com vocês, para a gente confrontar tudo isso,
confrontar não existe, confrontar, né? A gente trazer esses processos. Quero trazer outras pessoas, quero trazer pessoas que entendam das medicinas da floresta para a gente poder fazer esses paralelos e ver como que a gente vai conseguir me ajudar e ajudar vocês. A ideia desse canal é exatamente essa, que a gente possa trocar informações, tá? Trocar experiência do dia a dia, trocar várias coisas. Vão ter coisas distintas nesse primeiro momento, esses vídeos estão indo para o YouTube e para o Instagram. A minha ideia é que daqui a um tempo a gente fique com o Instagram um pouco mais assim, ó, coisas pontuais e aí a gente fale mais sobre ferramentas, metodologias e algumas outras coisas mais aqui no YouTube. Mas eu vou pedir para que vocês sigam e participem, comentem, mandem sinal de fumaça, façam todas as questões possíveis aí para ajudar o maior número de pessoas neurodivergentes. Por quê? Não existe um manual de como lidar com a cabeça das pessoas. Mas nós temos alguns protocolos, nós temos algumas situações. E as pessoas que não seguem, que o funcionamento não é exatamente igual, elas saem fora do padrão. E sair fora do padrão não é ruim, mas a gente precisa aprender a se conhecer com isso, a lidar com tudo isso. E aí vem essa bagunça toda, que eu estou perdido. Eu não tenho problema nenhum em assumir para todo mundo que eu ainda estou perdido nesse processo. Nesse primeiro momento, dentro do que a gente falou, né, de entender a complexidade, as situações dos nossos dias a dias, os impactos que isso geram e as nossas descobertas, eu tenho alguns pontos fundamentais que eu quero aprender a trabalhar. Eu quero aprender a trabalhar minha autorregulação de fala. É muito normal e vocês devem ter percebido, vocês percebem, quem me conhece pessoalmente sabe e quem tá me vendo nos vídeos vai perceber isso. É muito normal eu falar muito pausado, porque eu estou processando antes de falar, eu estou pensando antes de falar, eu quero levar a informação da melhor forma possível. Então, como a minha cabeça tá agitada, como aquela coisa toda, para conseguir a sintonia entre o que eu estou pensando para falar e o que eu estou falando não é simultâneo, então eu tenho delays, eu tenho pausa, tá? Brincam comigo que eu falo, que eu tô falando em telepatia que eles ainda não estão entendendo. Por quê? Por causa das minhas pausas, por causa dos tempos, essas coisas todas. E ao mesmo tempo, existem também um processo de autorregulação que não acontece, que quando eu emendo, o tom de voz aumenta, parece que eu estou sendo agressivo. Por quê? Porque eu empolgo. Eu começo a falar e o negócio vai indo, vai indo, a voz aumenta, o tom vai, e eu estou num tom que a pessoa tá, a pessoa que eu estou interagindo direto pode achar que eu tô atacando, que eu tô julgando, que eu tô fazendo alguma coisa, e quem está fora, que não está participando, pode achar que aquilo é uma discussão, que é uma briga, que está acontecendo alguma coisa. E eu já me peguei nesse cenário depois que eu comecei a analisar, antes do laudo sair, mas que eu já analisando, eu já peguei situações como essa, e essa autorregulação é uma das coisas que eu quero aprender, é um dos meus objetivos. A procrastinação sem sem o chicote é outra coisa. Eu preciso aprender a lidar com as coisas, a fazer as coisas num prazo melhor, ajustar isso, a conseguir manter o mesmo empenho, né? Eu sei que a gente tem aí uma questão de como a cabeça trabalha com a recepção de dopamina. Não sei explicar isso ainda cientificamente, mas eu sei que nós temos aí um processo o tico e o teco não funcionam legal com a dopamina, tem aí algumas coisas, então com isso a gente acaba se viciando fácil em algumas coisas, tipo redes sociais, coisas do gênero, porque esse estímulo de dopamina vazio geram situações
para nós que são prazerosas e que nós não geramos normalmente. Então, tipo, vou usar o exemplo da minha cama, que eu tô do lado da minha cama aqui agora. Eu não tô nem aí se eu acordei de manhã e eu não arrumei minha cama. A minha cama não, cara, ela bagunçada ou ela desbagunçada, pra mim, ela não interfere, ela não muda o meu dia. Ela não tem, se eu sair de casa e a minha cama estiver bagunçada pra mim, eu nem percebo, eu não vi. Mas a minha cama bagunçada é um problema pra minha mulher. O meu estímulo de dopamina, o processo que eu tento fazer quando eu olho para minha cama, quando eu, tipo hoje, que ela foi para São Paulo e que eu fiquei, e que eu tenho que organizar a cama, que eu tenho que fazer essas coisas, hoje, para que isso não fique pesado, a minha forma de prazer, né? Enquanto eu tô arrumando, eu tô imaginando ela sorrindo. Por quê? Porque ela vai chegar em casa tendo certeza que a cama está bagunçada. E quando ela olhar a cama arrumada, ela vai dar um sorriso. Ela vai falar: hoje ele arrumou. E esse sorriso é a minha satisfação. Tô certo? Se eu tô errado? Não sei. Não tô aqui, não estamos aqui para definir certos ou errados. Estamos aqui só para trocar. É a forma que eu encontrei até hoje para lidar com isso. E eu entendo que a partir de hoje eu vou ter que lidar com isso em outras situações também. Então, é, eu quero aprender a trabalhar melhor a minha autorregulação, principalmente de fala, de comunicação. Eu quero aprender, neste primeiro momento, a melhorar as minhas questões de criar uma rotina, de aprender a lidar com uma rotina para que eu melhore a minha produtividade, tá bom? E me organizar melhor com algumas coisas. Eu tenho a vida eu tenho alguns pontos meus que são bem desorganizados, porque eu prefiro não olhar naquele momento. Eu sei que aquilo precisa fazer, mas assim, deixa estourar. Na hora que estourar, eu olho de uma vez só. Não, e eu não quero deixar. Então são três pontos que eu quero organizar, que eu quero ter melhor prioridade neste primeiro momento. E você aí do outro lado? Quais dos sintomas, quais das situações da sua neurodivergência ou da neurodivergência de um ente querido que seria interessante, que ele quer, ou que você, ou que ele, né, no caso do ente querido, gostaria de mexer, né, gostaria de entender melhor e de achar ferramentas para melhorar isso, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço, e a gente vai se falando sobre neurodivergência.